Bom, agora nós vamos aos bastidores da pecuária, porque o Celso Ricardo traz novas informações e dicas para você, produtor pecuarista de todo o Brasil. Bastidores da pecuária com o Celso Ricardo. Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro, aqui quem fala é Celso Ricardo e hoje nós vamos falar sobre o mercado do boi, mercado da carne, arroba do boi e arroba comercial de venda. Eu sei que alguns assuntos, muitos deles não vêm à tona, não são trabalhados, não são debatidos e eu acho que por muitos anos eu venho defendendo a representatividade da pecuária de corte, a falta de informações para a pecuária de corte com relação a toda a cadeia produtiva. E eu acho que o pecuarista brasileiro já passou da hora de se posicionar diferente, tendo ele, pecuarista, uma participação, uma importância muito grande dentro da cadeia produtiva. Talvez até mais do que o próprio frigorífico. Sabendo que as operações se completam, mas os frigoríficos, por estarem posicionados de uma maneira estratégica favorável, acabam se colocando como peça fundamental e importante dentro da cadeia produtiva, e isso não é verdade. Uma boa representatividade hoje da pecuária de corte, não estou falando de associações, porque associações acabam se misturando com interesses políticos. Representatividade à parte, para trabalhar os interesses da pecuária de corte, com certeza iria mudar esse cenário desfavorável e a realidade seria outra bem diferente. Por isso que faço alguns comparativos e estou sempre analisando países que têm uma produção de carne diferenciada e que estão no mercado externo também com uma posição diferente, comercializando carnes de mais qualidade e com melhores preços, como por exemplo os Estados Unidos e a Austrália. Nesses países o pecuarista tem muita voz, ele age muito forte dentro da cadeia produtiva, porque governos e representantes atuam de uma maneira igual para todos. É normal nós vermos nos Estados Unidos políticos estarem cobrando de alguns frigoríficos posicionamentos diferentes. Mas aqui no Brasil, como as grandes empresas sustentam e financiam em alguns momentos a política, os frigoríficos, os grandes frigoríficos acabam tendo privilégios e a pecuária de corte fica para segundo e terceiro plano. Precisamos mudar esse resultado, precisamos mudar esse cenário muito rapidamente para nós começarmos a apresentar cenários favoráveis ou melhores cenários para a pecuária de corte no Brasil. Quais são as expectativas para o mercado do boi para os próximos meses? Nenhuma expectativa positiva. Por mais que nós possamos ter a ideia de proximidade com datas festivas como Natal e Ano Novo, hoje, dentro do mercado nacional, eu não vejo possibilidade de nós mudarmos muito a questão do preço da arroba do boi, mesmo nos aproximando dessas datas comemorativas. Até porque que as grandes empresas elas saem do mercado em algumas unidades, elas reduzem os abates, reduzem a oferta, e a oferta acaba, de uma certa forma, reduzida, possibilitando melhores preços nos mercados dentro do Brasil. Isso traz, de uma certa forma, uma igualdade, uma estabilidade, e tanto o preço da carne na venda como o preço da arroba do boi não muda muito. Então não vejo um cenário favorável, até porque as grandes empresas dominam as grandes praças de oferta de boi e de mercado de carne. Como elas conseguem exportar e garantir uma margem de lucro melhor, elas derrubam o mercado interno quando querem e também a concorrência, que isso é muito bom para a pecuária de corte, e elas também conseguem, a partir dessa grande representatividade e saída da escala de abate, derrubar o preço do boi quando querem. Essa falta de concorrência devido a essa grandeza, e essa grande representatividade dos grandes frigoríficos em pontos estratégicos dentro do Brasil acaba favorecendo eles e dificultando o desenvolvimento dos demais. E isso para a pecuária de corte é muito ruim. Também é bom lembrar que no Brasil existem dois tipos de pecuária. A pecuária que trabalha fora do indicador CPEA, que hoje já está praticando um preço de arroba do boi na casa de R$ 180, R$ 185. Vaca, nós nem falamos no mercado, mas tem também a pecuária do indicador CPEA, que parte de um princípio dos frigoríficos que exportam. Essa ainda está conseguindo se sustentar acima de R$ 200. Até quando? Não sei, porque essa manipulação das grandes empresas pode, a qualquer momento, mesmo eles tendo uma boa diversificação comercial junto ao mercado externo, derrubar ainda mais o preço mesmo do indicador CPEA. A China, que importa 50% da carne produzida no Brasil, já derrubou seus preços mais de 30%. A China hoje paga $3.500 a tonelada, 3,5 dólares o quilo da carne. Isso dá mais ou menos 17, 18 reais o quilo da carne brasileira que é exportada para aquele país.
A China inflacionou a cadeia produtiva de carne bovina aqui dentro. Fez o preço da arroba da reposição subir, pecuarista investiu achando que esse mercado iria durar por mais tempo, a China entendeu a sua importância, reduziu as compras, está pagando menos, está quebrando com a pecuária de corte no Brasil, e isso há 2 ou 3 anos atrás eu já vinha alertando, né? E hoje o que fazer? Nós podemos exportar para a Europa, né, para os Emirados Árabes Unidos, para o Chile, para a Rússia, para os próprios Estados Unidos, que alguns anos atrás, aquele episódio foi cômico. Blairo Maggi era o senador, era o ministro da Agricultura, e deu um problema junto ao mercado dos Estados Unidos com relação a uma reação de vacina num dianteiro. Bastou para o Camardelli vir a público e outras figuras, né, da cadeia produtiva de carne bovina falar que era uma tragédia se nós não tomássemos uma atitude e o mercado americano deixasse de comprar carne do Brasil. Balela, conversa fiada. O mercado dos Estados Unidos é bom para os grandes frigoríficos brasileiros, JBS e Marfrig. Não é bom para os demais, não tem representatividade nos demais. Tanto é que os indicadores são pautados somente pela China. Então, desde aquela época, nós já fazíamos fantasias e marketing pensando sempre no interesse das grandes empresas. Hoje, os Estados Unidos nem têm impacto sobre a arroba do boi. Prova a asneira que essas pessoas vinham falando desde o passado, sem ter uma ideia que nós poderíamos entender que tudo aquilo foi armado e organizado para que as grandes empresas fossem favoráveis ou favorecidas nesse negócio da carne com os Estados Unidos. Falta transparência, falta informação e uma boa representatividade da pecuária de corte pode mudar esse cenário. Nós precisamos ter a nível de Brasil, tendo uma ideia de que nós, né, temos um rebanho comercial distribuído por todas as regiões, indicadores regionais, partindo de um princípio sobre informações do que os frigoríficos de determinadas regiões estão praticando em termos de preço, volume e produto. Se nós regionalizarmos mais, nós vamos conseguir intensificar os investimentos em cada região. Nós vamos conseguir investir e evoluir em termos de criação de gado e comercialização de carne. Nós sabemos que o CPEA parte de um princípio da análise sobre o que é praticado principalmente no estado de São Paulo. Mas quando nós andamos pelo Brasil, é normal ver o pecuarista falar do indicador CPEA e se programar para comercializar os seus animais com os frigoríficos balizados nesse indicador. E isso é um problema. Nós precisamos evoluir em termos de informação, de investimento, partir de um princípio da realidade que o mercado está praticando ou está sendo praticado pelos frigoríficos das regiões para podermos reduzir investimentos desnecessários e os prejuízos que vêm acontecendo. O preço médio praticado dos frigoríficos em termos de carne seria obrigatório no mercado, para nós termos uma ideia exata sobre o valor da arroba comercial de venda. E eu garanto, se nós pegarmos dos grandes frigoríficos hoje no Brasil, uma análise do preço médio dos seus cortes praticados, interna e externamente, nós vamos ver uma arroba de boi muito acima de R$360. Mesmo que eles tenham custos mais elevados, que essas grandes empresas não se preocupam com isso, devido ao aporte financeiro que tem, por exemplo, de BNDES, às vezes acabam investindo mais, tendo até prejuízos e se sustentando no mercado. Mesmo assim, hoje, com uma arroba comercial de venda acima de R$380, que eu acredito que elas estejam, poderiam estar sustentando o preço da arroba muito melhor. Mas como nós não temos essas informações, isso acaba ficando a 7 chaves dentro dos frigoríficos, e esses frigoríficos sabem exatamente o que acontece na pecuária de corte em termos de preço e de investimento. Eles manipulam e fazem o que querem. Literalmente deitam e rolam dentro da cadeia produtiva de carne bovina. É indispensável esse comparativo entre a arroba comercial de venda e a arroba comercial do boi para nós podermos traçar e entender o que de fato a cadeia produtiva de carne bovina está vivendo no Brasil. Quando a gente fala do mercado internacional, a diversificação é grande. Dentro do Brasil ela é tão grande quanto. Nós temos o mercado de atacado, que esse tem grande volume, mas preço baixo, produto de menor qualidade. Mas nós temos o mercado do varejo, nós temos o mercado das carnes especiais, que este mercado garante para os frigoríficos até margens superiores a 40%. Por isso que eu digo que a arroba comercial de venda, se vier a público, nós vamos conseguir ter uma ideia exata da margem de lucro que os frigoríficos têm, pressionando a arroba do boi do jeito que eles estão pressionando para baixo. Transparência e informação. Coisas que uma boa representatividade da pecuária de corte poderia estar reivindicando
e o cenário hoje poderia ser muito mais favorável para o pecuarista brasileiro. Um forte abraço a todos e nos encontramos aqui no próximo programa no canal Tempo e Dinheiro. Um abraço. Obrigado, Celso. Até a próxima. E por aqui nós encerramos essa edição. Lembrando a todos que todas as informações durante a programação Tempo e Dinheiro estão disponibilizadas para você de todo o Brasil nos canais oficiais do TD. Mas não esqueça, faça sua inscrição também no Clube de Assinantes. Deixe lá o seu like nos canais oficiais do TD. Curta, comente, compartilhe e juntos seremos mais fortes. Uma ótima tarde e bom início de noite. E até amanhã.